Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Jonatas Galante. Iniciei esse projeto pessoal de ministrar algumas aulas de contabilidade básica para microempreendedores. Tem um vídeo de apresentação, primeiro vídeo da playlist, mas eu sou o Jonatas, sou contador, tenho meu CRC ativo, o meu estado de jurisdição é o estado do Paraná. Então eu iniciei esse projeto pessoal de ministrar algumas aulas de contabilidade básica para microempreendedores. Eu acredito firmemente que esses conhecimentos de contabilidade básica podem auxiliar você no gerenciamento dos negócios da sua empresa. Lembrando que eu estou fazendo aqui a metodologia do estudo dirigido, na qual estou utilizando um livro digital, o livro que eu preparei, o Guia Prático de Contabilidade Básica para Microempreendedores. Estou seguindo aqui então a metodologia, o passo a passo do guia. Caso você tiver interesse em adquirir uma cópia digital, o link está na descrição. Então vamos iniciar a aula número 4, cujo tema é efeitos das transações comerciais na equação contábil. Então as transações comerciais, elas são eventos econômicos que ocorrem em uma empresa e são registrados por contadores. Essas transações, elas podem ser classificadas, pessoal, como externas ou internas. O que seria transações externas? Envolvem trocas econômicas entre empresa e entidades externas. Por exemplo, na indústria de transformação, a compra de uma matéria-prima de um fornecedor, o pagamento de serviços de manutenção em uma máquina, para uma empresa terceirizada, ou a venda de produtos acabados aos clientes. São considerados, então, transações externas. Existe uma infinidade de transações externas, aqui citei apenas alguns. Transações internas, alguns exemplos. Referem-se a eventos econômicos que ocorrem exclusivamente dentro da empresa. Por exemplo, o consumo de insumos na linha de produção, depreciação de máquinas e equipamentos utilizados no processo de fabricação. Nem todas as atividades realizadas por uma empresa representam transações comerciais. Por exemplo, contratar funcionários, solicitar orçamentos para fornecedores, realizar reuniões de planejamento ou fazer pedidos de materiais não são, por si só, transações contábeis. No entanto, algumas dessas atividades podem gerar transações no futuro. Por exemplo, os funcionários contratados receberão salários. Os materiais encomendados dos fornecedores serão entregues e pagos. Para um evento que seja registrado como uma transação contábil, deve afetar os componentes da equação contábil. Nós vimos na aula anterior quais são esses componentes: os ativos, passivos e o patrimônio líquido. Então a empresa ela precisa analisar cada evento para determinar se ele impacta a posição financeira. Em caso afirmativo, a contabilidade então registra adequadamente. O processo de identificação e registro dessas transações é fundamental para a gestão financeira e contábil de qualquer entidade. Cada transação deve ter um efeito duplo na equação contábil. Por exemplo, se um ativo é aumentado, ele deve haver uma correspondente, ou seja, ou diminuição em outro ativo, ou aumento em passivo, ou aumento no patrimônio líquido. Dois ou mais itens podem ser afetados. Por exemplo, quando um ativo é aumentado em R$20 mil, outro ativo pode diminuir, ou um passivo pode aumentar. Vamos usar aqui então, pessoal, um exemplo fictício de uma empresa. Nós vamos analisar as transações comerciais, econômicas e financeiras de uma empresa fictícia chamada Binary Bits Limitada, uma empresa de tecnologia que atua na prestação de serviços. Então vamos imaginar que a Binary Bits Limitada foi fundada pelas sócias Maria Silva e Mona Lisa Santos, duas empreendedoras que querem criar aplicativos inovadores que inspirem e engajem o mercado imobiliário. Maria e Mona Lisa foram encorajadas a começar seu próprio negócio após o sucesso de um protótipo de seu aplicativo ter sido apresentado em um congresso de corretores imobiliários. Então vamos imaginar aqui a transação número 1, essas transações financeiras estão ocorrendo durante o mês de setembro. Então elas investiram R$15 mil no negócio em dinheiro, em espécie. Então vamos analisar aqui a transação número 1. A análise básica. A transação contábil resulta em aumento no ativo e, consequentemente, aumento no patrimônio líquido da empresa. Então, análise do evento econômico. Então, veja aqui, nós temos os componentes da equação contábil.
ativo, passivo e patrimônio líquido. Essa primeira transação, então, vai afetar o componente ativo, porque o caixa, ele é um ativo, ele é uma coisa positiva. Então, as sócias, Maria e Mona Lisa, elas investiram 15 mil reais nessa empresa, como se elas estivessem emprestando 15 mil reais, injetando 15 mil reais na pessoa jurídica. Então, esses 15 mil reais nós classificamos como capital próprio. O capital próprio, ele é registrado no patrimônio líquido, numa conta chamada capital social, que é o investimento inicial. Cada evento econômico comercial deve ter uma contrapartida. Qual é a contrapartida desses 15 mil reais? É um ativo chamado caixa, 15 mil reais. Então lembre-se que a igualdade da equação contábil foi mantida, porque eu tenho 15 mil reais no meu ativo e 15 mil reais no meu passivo. Lembre-se que deve haver um equilíbrio. Os ativos devem ser iguais às somas dos passivos e do patrimônio líquido. Transação número 2. Dia 2 de setembro, compra de um equipamento em dinheiro no valor de 7 mil reais. Vamos analisar aqui então. Análise básica. A transação contábil resulta em diminuição do ativo caixa e aumento de outro ativo equipamentos. Então veja que interessante. Então eu tenho aqui uma análise do evento econômico. Eu tinha 15 mil reais no meu ativo caixa, porém eu usei 7 mil reais, saiu 7 mil reais do meu caixa para comprar outro ativo, chamado um ativo lá no grupo equipamentos. Então houve aqui um aumento no meu ativo equipamentos de 7 mil reais. Então o saldo do meu ativo caixa, ele diminuiu um pouquinho. Eu tinha 15 mil reais, eu tirei 7 mil, agora eu tenho 8 mil reais no meu ativo caixa. Porém, eu ganhei um novo ativo, um ativo chamado equipamento, no qual agora eu tenho 7 mil reais nesse ativo equipamento. O meu patrimônio líquido permanece igual, é o meu capital próprio, é o recurso financeiro que as sócias, as pessoas físicas, injetaram dinheiro para a pessoa jurídica. Veja que a minha equação contábil básica ainda permanece igual, 15 mil reais de ativos, 15 mil reais de passivo, ó. Observe que o total do ativo ainda permanece 15 mil reais. Eu tenho 8 mil no caixa e 7 mil de equipamentos. Então, o meu ativo ele ainda é igual ao meu passivo. Essa regra básica ela deve ser respeitada. É a equação contábil básica da contabilidade. Continuando aqui então, a transação número 3, dia 3 de setembro. A Binary Bits comprou um computador a prazo do fornecedor Data Computer Max Limitada. O fornecedor concordou em emitir uma duplicata com vencimento para o dia 21 de outubro. O valor total da compra deste computador foi no valor de R$ 1.600. Então veja que agora a contabilidade ela terá que registrar, vai ter que reconhecer uma dívida, vai ter que reconhecer uma obrigação perante terceiros. Então veja que essa compra deste computador, ela entrou aqui então num grupo de conta aqui chamado computadores dentro do ativo, R$ 1.600. Então veja, como eu comprei a prazo, certo? Eu tenho que reconhecer essa dívida. Então lembre-se que a dívida é um passivo. Então eu reconheço essa dívida lá no passivo, num grupo de contas chamado fornecedores, e aqui eu registrei então os R$ 1.600. Veja que sempre deve haver uma contrapartida. Agora, se nós analisarmos aqui então a nossa equação, ó, perceba que por meio desta transação, o ativo da empresa passou de R$ 15 mil para R$ 16.600 e, consequentemente, o passivo também aumentou. Isto ocorreu pois a empresa assumiu um compromisso financeiro com terceiros, ou seja, com o fornecedor. Então veja, a nossa equação contábil básica ainda permanece igual. 16.600 de ativos, 16.600 de passivo. Olhando aqui, então, observando aqui, eu já consigo, então, ver como a contabilidade ela trabalha, ela funciona, ela registra os eventos econômicos, comerciais e financeiros, ela processa esses dados, organiza esses dados e gera informações. Então, aqui agora eu já sei que a empresa tem R$ 1.600 de dívidas, né? Vai ter que desembolsar R$ 1.600 no mês que vem para pagar esse fornecedor. Assim podemos perceber a diferença entre assumir o compromisso financeiro
perante terceiros, que é o passivo, e assumir o compromisso financeiro perante os proprietários, que seria o capital, seria o patrimônio líquido, capital próprio. Perceba que quem assume os compromissos financeiros não é a Maria e nem a Mona Lisa, pois elas são pessoas físicas. Quem assume os compromissos financeiros é a pessoa jurídica, no caso, a empresa Binary Bits Limitada. Os 15 mil reais de investimentos iniciais na empresa foi a quantia que Maria e a Mona Lisa considerou necessário para iniciar o negócio. Se a empresa algum dia encerrar as atividades, ela liquida as obrigações com terceiros, no caso as contas classificadas no passivo, como fornecedores, e o valor residual, ou seja, a diferença, será para devolver o capital inicial aos sócios. Vamos analisar aqui então agora a transação número 4. No dia 4 de setembro, prestação de serviços em dinheiro. A Binary Bits, então, ela prestou serviços e recebe R$ 1.200 em dinheiro de um cliente pelos serviços de desenvolvimento de aplicativos que realizou. Essa transação representa a principal atividade geradora de receitas da Binary Bits Limitada. Lembre-se de que a receita aumenta o patrimônio líquido da entidade. Então aqui nós estamos trabalhando com valores fictícios, valores hipotéticos, ok, pessoal? De forma bastante didática, é o nosso conhecimento gradativo. Vamos analisar então essa prestação de serviço. A prestação de serviços, ela é uma receita, é algo positivo. Lembre-se que receitas e despesas, elas impactam o resultado da empresa. Então, quando nós falamos de resultado, nós estamos nos referindo a receitas e despesas. E receitas e despesas estão dentro do grupo patrimônio líquido, certo? Então veja que dentro do patrimônio líquido agora, nós abrimos aqui um grupo de conta chamado receita, que é algo positivo, e registramos então essa receita de 1.200, essa receita de prestação de serviços de 1.200. Qual é a contrapartida dessa receita? A empresa Binary Bits, ela recebeu em dinheiro, olha aqui, ó. Observe aqui, em dinheiro. Então, esses R$ 1.200 foi lá para o ativo, num grupo de contas chamado caixa, 1.200. Agora, eu vou somar os 8.000 que eu tinha de saldo no meu caixa, mais os meus R$ 1.200 dessa receita de prestação de serviços. O meu ativo também aumentou. Agora eu tenho R$ 9.200 de caixa. O meu ativo computadores permanece igual, R$ 1.600. O meu ativo equipamentos também permanece igual, 7.000. Se eu somar todo esse grupo de ativos aqui, 9.200, 1.600 mais 7.000, eu vou fechar então com R$17.800 de ativos. 17.800 de ativo. Agora, se eu somar todos os meus grupos aqui de passivos, 1.600 que eu devo para o fornecedor, R$15.000 de capital próprio, que é capital social, mais a minha receita de prestação de serviços, também 17.800. Então veja que a minha equação contábil básica está equilibrada. Estamos aqui construindo o nosso conhecimento gradativo. Se você está gostando deste conteúdo, já se inscreve no canal, dá o like, compartilha este conteúdo com alguém que você considera estar precisando também. Vamos analisar agora a transação número 5. Bem, a transação número 5 ocorreu no dia 5 de setembro, contratação de serviços de publicidade. A Binary Bits contratou uma empresa de publicidade, uma empresa chamada Anúncio Direto Limitada, para divulgar os serviços em uma revista de tecnologia renomada. A Binary Bits contratou o serviço por R$ 250, porém a empresa prestadora de serviços de publicidade aceitou emitir uma duplicata com vencimento para o próximo mês. Diante disso, a contratação do serviço não foi à vista, e sim a prazo. Então, como que nós vamos registrar isso? Veja que agora, aqui dentro do patrimônio líquido, eu estou reconhecendo uma despesa de R$ 250. Então, lembre-se que eu faço uma operação que impacta o resultado, ou seja, receitas e despesas, eu estou me referindo a patrimônio líquido. Então, eu reconheci uma despesa de 250 aqui no meu grupo patrimônio líquido de despesa, e agora aqui no passivo, eu reconheci mais uma dívida de R$ 250. Lembre-se que eu já tinha uma dívida de 1.600, que
será paga no próximo mês, que é a compra do computador. Agora eu reconheci aqui, então, mais uma obrigação com o fornecedor, agora com o fornecedor anúncio direto. Aqui a nossa equação contábil básica permanece a mesma, 17.800, porque eu tive uma despesa, porém eu reconheci uma dívida. Então aqui a despesa ela diminui o patrimônio líquido, essa dívida com terceiros ela aumenta aqui o meu passivo. Então se nós somarmos aqui o nosso grupo de passivos, eu tenho 1.850 de dívidas, mais 15.000 de capital próprio, que é o capital social, mais 1.200 de receita, menos 250 de despesa, 17.800. Então a minha equação contábil ainda permanece igual. Assim como uma receita aumenta o patrimônio líquido da empresa, em contrapartida uma despesa diminui o patrimônio líquido. A transação número 6 ocorreu dia 6 de setembro. Receita oriunda da prestação de serviços da Binary Bits limitada no valor de 3.500, sendo que a empresa recebeu R$ 1.500 à vista e os outros 2.000 emitiu uma duplicata para o cliente pagar no próximo mês. Então, qual que é a análise básica aqui? A Binary Bits, ela reconheceu então uma receita de prestação de serviço. Então, se é uma receita, vai impactar o resultado. Se impacta o resultado, vai vir aqui para o patrimônio líquido. Receita de R$ 3.500. Ela recebeu R$ 1.500 à vista, então o meu caixa vai aumentar em mais 1.500, o meu ativo caixa. Agora eu abri mais uma conta aqui chamada contas a receber, no valor de 2.000. Estou reconhecendo um direito. A empresa Binary Bits tem esse direito reconhecido na contabilidade. No mês que vem ela poderá receber então esses R$ 2.000. Se nós somarmos aqui então o nosso grupo de ativos, então o meu caixa que era 9.200 agora é 10.700, mais 2.000 do meu contas a receber, mais 1.600 dos computador, mais 7.000 de equipamentos, 21.300. Se eu somar o meu passivo, 1.850 de fornecedor, 15.000 de capital próprio, 4.700 de receitas e menos 250 de despesas, 21.300. Então perceba que a nossa equação contábil básica está equilibrada. A Binary Bits, então, ela reconhece 3.500 em receita quando realiza o serviço em obediência ao regime contábil da competência. Em troca por esse serviço, ela recebe R$ 1.500 em dinheiro e contas a receber no valor de 2.000. Essas contas a receber representam as promessas dos clientes de pagar R$ 2.000 a Binary Bits no futuro. Quando receber cobranças por conta, a Binary Bits aumentará o caixa e diminuirá as contas a receber. Então, quando ela receber esses 2.000 que vai sair, vai zerar esses 2.000 e vai vir R$ 2.000 para o caixa ou banco. Vamos analisar a transação número 7, dia 7 de setembro, pagamento de despesas. A Binary Bits então pagou as seguintes despesas em dinheiro durante o mês de setembro: aluguel do escritório R$ 600, salários ordenados dos funcionários R$ 900, serviços públicos de energia elétrica R$ 200. Esses pagamentos resultam em uma redução igual no ativo e no patrimônio líquido. Então, se nós somarmos todas essas despesas, elas vão totalizar R$ 1.700. Transação número 8, dia 8 de setembro, pagamento de R$ 250 do fornecedor, anúncio direto. Lá da transação número 3, o pagamento do fornecedor ocorreu pelo caixa. Então, saiu R$ 250 do caixa. O caixa, que antes era R$ 9.000, agora é 8.750. Porém, aqui no meu passivo, eu estou diminuindo a minha dívida com fornecedores. Antes eu devia 1.850 para os fornecedores, eu paguei agora 250, agora eu devo 1.600 para os meus fornecedores. A minha equação contábil permanece igual, 19.350 para os dois lados da equação. Com o pagamento da dívida, com o fornecedor anúncio direto, a empresa diminui o valor do passivo de 1.850 para 1.600. Transação 9, dia 9 de setembro, recebimento de R$ 600 do cliente relativo ao registrado nos contas a receber, a transação de número 6. Então,
eu tinha reconhecido aqui no meu grupo do ativo, que é bens e direitos, nos contas a receber, R$2.000. Mas agora eu recebi do meu cliente R$600. Então houve aqui apenas uma permuta, saiu R$600 dos contas a receber e veio aqui para o caixa. Então o meu caixa, veja que o meu caixa que era 8.750, eu recebi desse cliente mais 600, agora é 9.350. Contabilidade então ela registrou que eu tinha R$2.000 de contas a receber, agora eu tenho 1.400, porque o cliente veio e pagou R$600. A minha equação permanece igual, 19.350 para os dois lados. Essa transação não afeta o patrimônio líquido da entidade, ou seja, não afetou aqui o patrimônio, não afetou o resultado, pois não envolve lançamentos de receitas ou despesas. O registro dos valores a receber somente permutaram da conta de contas a receber para a conta caixa, ok? Transação 10, dia 10 de setembro, pagamento de uma despesa de manutenção de equipamento à vista e em dinheiro, no valor de 1.300. Então, se foi à vista em dinheiro, saiu dinheiro do meu caixa, 1.300. Com isso, o meu caixa, que era 9.350, agora diminuiu para 8.050. Com isso, eu reconheci uma despesa também, de 1.300. Então, agora, as minhas despesas aqui estão totalizando 3.250. Perceba que a minha equação antes era 19.350, agora foi para 18.50. As despesas, elas sempre diminuem o patrimônio líquido da empresa. Então, resumo das transações. A tabela abaixo resume as transações de setembro da Binary Bits para mostrar seu efeito cumulativo na equação contábil básica. Ela também indica o número de transação e os efeitos específicos de cada transação. Então, a tabela abaixo ela vai indicar cada transação é analisada em termos de seu efeito em os três componentes da equação contábil básica: ativo, passivo e patrimônio líquido, e B, itens específicos dentro de cada componente. Então, dentro do ativo, eu tenho itens específicos, eu tenho caixa, contas a receber, computadores e equipamentos, e o passivo também. Os dois lados da equação devem ser sempre iguais. Abaixo, uma tabela com um resumo das transações. Então, nós fizemos aqui 10 transações comerciais, econômicas e financeiras, e essas transações estão resumidas. Então, aqui você tem uma coluna transação, os componentes dos grupos de contas, ativo, passivo, patrimônio líquido. E aqui um pequeno histórico do que impactou cada transação. Aqui, então, nossa equação contábil básica fechou em 18.050. E aí, você passou pela sua primeira análise de transações comerciais de uma pequena empresa. Se você sentir um pouco em dúvida em alguma das transações, você pode assistir essa aula mais uma vez, ok? Uma boa ideia neste momento é se levantar, fazer uma pequena pausa e voltar para uma revisão de 15 a 20 minutos, para ter certeza de que você as entende bem antes de passar para a próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa aula. É contabilidade básica, ok? Pode parecer confuso, mas tudo que é novo, que é novidade no começo é difícil, mas depois vai pegando ali o jeito, a prática. Na aula número 5, nós vamos então analisar já 3 demonstrações contábeis: o balanço patrimonial, a demonstração de resultados e a demonstração do fluxo de caixa. Então, na próxima aula, nós vamos já entrar nas demonstrações contábeis. Lembrando que eu estou utilizando o meu guia prático de contabilidade básica para microempreendedores. Você pode adquirir uma cópia digital no link da descrição. Este guia está num preço promocional de R$ 97,90 por R$ 29,90. O link está na descrição. E também, se você está gostando do conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, ok? Você ajuda o projeto, ajuda o canal a crescer. Nos vemos então na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.